Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Amém? Vai ser projetado aqui, irmão? 4:1. 4:1. Vamos ler. Atos capítulo 4, versículo 1. Dá para ver, para os irmãos ver bem? Aqui. Se não deixa, pode pagar essa fileira aqui, ó. Não tem problema ficar azul não. Eu acho que o fundo azul fica melhor. Mas se você ver a filmagem, coloca as lâmpadas azuis. Isso. Amém. Preste atenção, irmãos. Eu sou um pregador do Evangelho. E há algum tempo eu prego o Evangelho da graça. Amém? Tudo que vai entrar no nosso canal, tudo vai girar em torno da graça. Nada de legalismo, mas mensagens da graça, o favor imerecido. Amém? Amém? Mas para a gente compreender a graça, a gente precisa voltar à igreja primitiva. Porque a mensagem, ela se iniciou na igreja primitiva. O começo da igreja. Como era a igreja? Como ela funcionava? Então, se passam épocas, se passam séculos, já se passaram 2000 anos. Mas a doutrina, ela é a mesma. A doutrina, ela não pode ser mudada. Amém? O ensinamento das Escrituras, ele não pode ser mudado. Só que com o passar dos séculos, esse ensinamento da igreja foi mudado. E a gente vê muita coisa de homem implantado dentro da igreja. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele chama essa igreja de a grande casa. Mas na sua primeira carta a Timóteo, ele chama a igreja de a casa de Deus. Mas na segunda carta ele chama de a grande casa. Por quê? Porque ela cresceu. E quando ela cresceu, heresias foram introduzidas, coisas de homem, achismos e projetismos foram introduzidos dentro da igreja de Jesus. Alguém lá não sei na onde achou que a igreja de Jesus ela tinha que ter nome. E aí então, o primeiro nome que deram, Igreja Apostólica, Católica, Romana. E de lá para cá começaram a surgir nomes. Nomes. E isso se tornou mais forte quando foi feita a reforma protestante, que de reforma não teve nada. 500 anos atrás, quando Martinho Lutero e alguns homens se opuseram e protestaram, então dali nasceu os conhecidos protestantes. Depois dos protestantes ou os pentecostais, vieram os neopentecostais e nomes e instituições surgindo. E você pode ter certeza que nesse momento alguma instituição está nascendo por aí, coisas de homem. E na maioria das vezes as instituições que surgem, elas surgem com a visão projetista ou achista. Eu acho que tem que ser assim. Eu projeto assim. Eu
lembro que aqui em Monte Carmelo nasceu há um tempo atrás, uns 3 anos, 4 anos, nasceu uma instituição e os líderes dela e os membros se reuniram num churrasco. Eles fizeram um churrasco e nesse churrasco eles definiam o que ia entrar na doutrina deles e o que não ia entrar, porque isso era achismo e projetismo, coisas de homens. Vocês me compreendem? Sim ou não? Mas no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim: enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Diga comigo: sacerdotes, capitão dos guardas, da onde? Do templo. E os saduceus. Veja, sacerdotes, capitão dos guardas do templo e os Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo religioso da época, que também criam na lei mosaica, na Torá, mas eles não acreditavam em anjos e nem na ressurreição. Esse grupo não acreditava em anjos nem na ressurreição. Mas então estavam os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, que não acreditavam na ressurreição nem em anjos. Porém os sacerdotes, a maioria deles eram do grupo dos fariseus, eles acreditavam na ressurreição e também em anjos. Tanto esse grupo como dos saduceus, eles acreditavam na lei mosaica, eles acreditavam na Torá. Só que os saduceus tinham contra eles o fato deles não crerem na ressurreição dos mortos e em anjos, não acreditarem no ensino. Entende isso? Já os fariseus ou os sacerdotes tinham isso a seu favor, eles acreditavam tanto na ressurreição dos mortos como no ministério dos anjos. E aí é introduzido o capitão dos guardas do templo. Veja, no templo havia um capitão, havia guardas para vigiar o templo de Salomão. Então esse povo, esses 3 grupos, sacerdotes, saduceus e o capitão dos guardas, eles foram até Pedro e João. Porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam falando ao povo. Eles estavam falando com o povo. Próximo versículo. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos... Por que foram os saduceus e não os fariseus? Porque os saduceus se opunham a esse ensinamento. A ressurreição de quem? Dos mortos. O grupo dos fariseus não foi porque eles apoiavam a ressurreição dos mortos. Porém, os saduceus, eles foram porque eles não acreditavam e eles estavam perturbados. Vejam, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos, quem eram os apóstolos? Pedro e João, estavam ensinando o povo. Eles estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E qual era a mensagem que eles proclamavam? O retorno dele para buscar a sua igreja e os mortos nele serem ressuscitados. Essa era a mensagem que eles pregavam. Veja, há 2000 anos atrás eles proclamavam a ressurreição, o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, os mortos serem ressuscitados em Cristo Jesus. Então os saduceus, defensores da lei, mas também dessa doutrina de não acreditar na ressurreição, eles foram para cima, porque eles ficaram perturbados, porque o povo estava dando ouvido a Pedro e João e a todo esse ensinamento. Próximo versículo.
Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Por causa da mensagem, veja, irmãos, eles não foram presos porque estavam desobedecendo a uma lei deles, a uma regra que eles impuseram. Não, eles foram presos porque estavam pregando acerca da ressurreição e da vinda do Senhor Jesus e da vida em Jesus, por causa do verdadeiro evangelho. Esses dois homens, Pedro e João, foram presos por causa do evangelho. Próximo versículo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra. Veja, entretanto, muitos, nem todos. Não foram todos que aceitaram essa mensagem, mas muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra. E quando aceitaram a palavra que ouviram, chegando o número dos homens que creram próximo de quanto? Quantos, irmãos? Por quê? Porque em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, e eles começam a zombar, dizendo, estão bêbados, estão embriagados, Pedro se levanta e diz, aqui não tem ninguém embriagado a essas horas, isso aqui é uma promessa, estamos cheios do Espírito Santo. E 3.000 almas, quase 3.000, se convertem ao Senhor. E agora está dizendo que os homens que creram foram próximos de 5.000. Veja, a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Veja, uma multidão de homens agora creem, um grupo grande crê na mensagem, mas um grupo não, mas eles creem no que eles estavam pregando. Próximo versículo. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres de que, irmãos? Da lei. 3 grupos, entendem? Veja, 3 grupos girando em torno das Escrituras. Quais as Escrituras? Lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como a Torá. Esses 3 grupos, veja, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Quem? Eles eram o que, irmãos? Diga autoridades. Autoridades. O que é uma autoridade? Prefeito em Monte Carmelo é uma autoridade? Sim ou não? O juiz em Monte Carmelo é uma autoridade? Sim ou não? Sim. O presidente da Câmara é uma autoridade? O delegado é uma autoridade? O promotor é uma autoridade? Sim. São 3 os poderes: executivo, legislativo e judiciário. Todos eles têm as suas autoridades. E aí vem o militar. Dentro da sociedade, quando se tem uma associação e se levanta um representante dessa associação, ele é uma autoridade? Sim ou não? Sim. Então veja, as autoridades se reuniram. Os líderes religiosos se reuniram. E quem eram os outros? E os mestres? Líderes religiosos e os mestres. Esses aqui estão acima desses. Esses eram líderes, mas esses eram os mestres. Os líderes religiosos e esses eram os mestres. Esses exerciam autoridades religiosas, mas esses ensinavam até os líderes religiosos. Então esses 3 grupos se reuniram. Para quê? Próximo versículo. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Anás e Caifás,
os dois sumos sacerdotes da época, que também estavam na crucificação de Jesus. Quando Jesus foi levado ao Sinédrio, quando Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, quando foi levado a Herodes, Anás e Caifás estavam no meio. Judas, que traiu Jesus, vendeu ele por 30 moedas para esses sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Então, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Veja, irmãos, veja o que esses dois homens, com uma mensagem, fizeram. Olha quem eles provocaram. Olha quem eles provocaram. Autoridades, sumos sacerdotes e os dois, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Eu só não consegui ainda saber o histórico de quem era esse João e quem era esse Alexandre. Entende? Eu procurei saber quem eram esses dois e eu não encontrei ainda resposta para quem eram esses dois, João e Alexandre. Mas para serem citados aqui, eram pessoas de importância. Veja, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo. Qual sumo sacerdote? Anás, Caifás. Mas com certeza da família de Anás, porque ele é citado primeiro, porque sempre os mais velhos eram citados. Estavam reunidos Anás, que era mais velho do que Caifás. Então esses aqui eram da família de Anás. Veja, por causa de uma mensagem que deixaram eles perturbados. Próximo versículo. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Olha isso, irmãos. Eles começaram a interrogar esses dois apóstolos por causa do que eles fizeram, porque o que eles fizeram está narrado anteriormente. E o que eles fizeram, irmãos? Curaram um coxo, um paralítico na porta do templo. Quando eles estavam indo adorar ao Senhor, esse paralítico veio, esse coxo, e pediu a eles esmolas, e eles disseram: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. E aquele coxo então levantou e andou. Por causa disso, eles estão sendo interrogados. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Era a pergunta deles. Próximo versículo. Então Pedro, cheio do quê? Pedro estava cheio de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Porque cristão tem que ser assim, irmãos. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. E o mais triste disso tudo é olhar para você e olhar para alguém que recebeu o Espírito Santo, mas ele é vazio. Dentro dele, ele está vazio. Tem mais conceito almático, tem mais conceito da alma, tem mais conceito do natural do que do sobrenatural. Ele anda, ele é ditado, ele segue o que é introduzido de modelo almático, de coisas dos homens, mas não da palavra de Deus, não do que as Escrituras ensinam, não do que a palavra de Deus orienta. Não, irmãos. Mas a mente está cheia de conceitos dos homens, cheio de filosofias humanas, de pensamentos humanos, de conselhos dos ímpios, como diz o Salmo 91. Tudo ao contrário, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Mas hoje é comum você ver uma cristandade, um grupo de cristãos seguindo o conselho dos ímpios.
ímpios ditando, ímpios falando, se protegendo e se abraçando dessa palavra, interpretando erroneamente um versículo que diz que temos que ser submissos às autoridades constituídas. Os princípios, valores cristãos, valores sendo jogados fora. Anos e anos na cristandade, anos e anos jogando fora. Por quê? Porque só ouviram e nunca praticaram. Está aqui dois homens, Pedro e João. Não tem a vida fácil não, irmãos. Eles vêm só de momentos fatídicos, vêm de momentos tempestuosos. Eles são levantados por Cristo como apóstolos. Eles veem o seu líder serem crucificados. Agora passam a ser perseguidos. O seu líder, que passava confiança, não está com eles. Tinha sido morto, crucificado. Abatidos. Tanto é que quando Jesus ressuscita, Jesus começa a aparecer a eles. Dois deles no caminho de Emaús já tinham esquecido como ele era, porque Jesus anda com eles e eles não reconhecem Jesus, só reconhecem quando ele parte o pão. Eles falam: não, mas isso aí é Jesus. E aí Jesus desaparece. E eles correm e falam: ele apareceu para nós quando descíamos para Emaús. Não creram quando Maria correu e falou: eu vi ele ressuscitou e mandou dizer para vocês, ele está vivo. Um deles chega e fala: eu só vou crer se eu colocar o dedo na palma da sua mão, na sua ferida. Passado um tempo, está lá Pedro, Tiago, um grupo pescando. Pedro seminu no barco. E eles vêm do mar. E quem está lá esperando eles? Jesus com um pão assado, ou com um peixe assado. E aí Jesus cumprimenta eles, e alguém reconhece, fala: é Jesus. Pedro então com vergonha pula no mar. Então Jesus chama eles: vem cá comigo, o peixe já está aqui, está assado o pão, venha se alimentar. Então agora a perseguição surge. Eles recebem o Espírito Santo, começam a pregar. Eles agora não estão mais na sombra, porque antes eles ficavam na sombra de Jesus, mas agora eles não estão mais na sombra. Eles agora estão em evidência. Quem? Pedro e João. Eles estão em evidência, porque agora eles fizeram um paralítico levantar no nome de Jesus. Já tem uma igreja com 3.000 pessoas. Estão indo no templo, eles estão ficando conhecidos. Olha lá, ó, Pedro e João, os apóstolos dele. E agora esse grupo chama eles para interrogação. O que vocês têm feito? O que vocês têm falado? E agora eles têm provocado aquele grupo que Jesus também provocou com os ensinos. Fariseus, saduceus, líderes religiosos, Anás e Caifás, o sumo sacerdote. Todos eles agora estão partindo para cima de quem? De Pedro e João. E veja, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Eles estão cheios de quê, irmãos? E você está cheio de quê? Nós estamos cheios de quê? Eles, cheios do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo. Próximo. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, eles estão sendo questionados. Estão sendo questionados por causa do que eles fizeram no nome de Jesus. Próximo. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em o nome de Jesus Cristo,
O nome de quem? No nome de quem? O Nazareno. E eles ainda frisam, o Nazareno. Por quê? Porque se você estudar sobre os nazarenos, você vai entender por que eles o chamam de Nazareno. Aquele a quem vós crucificastes, aquele a quem vocês mataram, a quem vocês crucificaram, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Agora ele bate em quem? Pedro e João afronta ou confronta quem? Os saduceus. Porque eles não foram questioná-los, e eles dizem: Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, quem vocês mataram, porém a quem Deus ressuscitou. Agora imagina como ficaram esses fariseus, esses saduceus. Sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Por causa do nome, esse homem está aqui curado. Esse Jesus que foi ressuscitado. Próximo. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós. Se Jesus é a pedra que por vocês foram rejeitado, e assim tem sido nos dias de hoje. Ele é a pedra que tem sido rejeitada dentro da construção. Tem muita construção sem essa pedra. E quando eu falo construção, eu falo de casa. E qual casa? Essa casa. Porque eu e você somos a casa. Mas tem muita casa sem essa pedra. Ela está se erguendo sem essa pedra. Aonde o Senhor expressa isso, pastor Menezes? Na declaração de Jesus: a quem comparar-lo-ei, a quem ouve os meus ensinamentos e quem não ouve. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como quem construiu a sua casa sobre a rocha, a pedra. Mas aquele que ouve e não pratica, constrói sobre areia, não tem a rocha. Entendeu sim ou não, irmãos? Então tem muita casa sendo construída sem a pedra. Muita casa que foi edificada sobre a areia. E estas coisas que estão acontecendo, estas coisas que estão vindo, isso é só uma demonstração. Porque quando você lê as Escrituras Sagradas, irmão, não pense que há algo bom. Você olha para as Escrituras, não há algo bom até o capítulo 20 de Apocalipse. E lendo as Escrituras e relendo as Escrituras, quando você chega no final delas, você vê que tem algo bom. Você vê que tem algo bom, que é a Nova Jerusalém, o lugar dos salvos, dos lavados e dos remidos no sangue do Cordeiro. Porque até esse dia, meu irmão, pestes como essa, fomes, escassez, esses acontecimentos vão acontecer. Agora, quando acontecer, será que vamos continuar dessa mesma forma? Não vamos encarar? Vamos nos esconder de trás de máscaras? Vamos nos esconder de trás de paredes? Ou vamos ser verdadeiramente o povo da cruz? O povo cheio do Espírito Santo, o povo que age por fé, ou o povo que se esconde, o povo que edificou sobre a areia. Vai vir a chuva, ela ainda não veio. Vai vir a chuva, vai vir tempestade, vento forte. Isso que vocês estão vendo não é vento forte, não é chuva, não é tempestade, isso é só brisa.
só brisa. Isso não é vento forte. E Pedro e João estão dizendo: este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, a pedra principal da construção. Ninguém constrói sem essa pedra. Os que constroem se firmam sobre a areia, porque falta ela. Mas aqueles que constroem sobre essa pedra, não rejeita ela, não despreza ela. Quando vêm as tempestades, os ventos fortes, eles não se abalam. A família não se desestrutura. O casamento, vida financeira, nada disso os abala. Eles permanecem firmes. Firmes. Eles não olham para a circunstância, eles olham para Ele. Eles estão sendo interrogados por causa de um milagre, por causa de uma boa ação, por causa do que eles fizeram no nome de, entende, irmãos? Não eram para ser aplaudidos, sim ou não? Sim ou não? Mas eles estão sendo agora, como Paulo? Interrogados. Foram presos por causa disso. Olha para os dias atuais. Olha para que eles estão fazendo. Homens sem coração. Olha o que eles estão fazendo com o povo. Roubando. Em época de pandemia. O governo disponibilizando dinheiro, eles roubando. Em licitações, me ajuda aí, Paulo. Quando aluga lá, tipo, estão hospital aí sem licitação. Como eles estão roubando. O nosso governador compra respirador a um preço baixíssimo, enquanto outros lugares eles estão superfaturando. Preste atenção, mano, no que está acontecendo. A coisa é mais pior do que você pensa. Isso não é físico, isso é espiritual. Para a manifestação do anticristo, da besta e do falso profeta. Existe uma mente diabólica, porque quem jaz no mundo é do maligno. E o maligno comanda o mundo. E a mente do mundo é a mente do maligno. Ele tem que preparar um ambiente para a manifestação do anticristo, do falso profeta e da besta. E quando você começa a olhar para isso, você vê pessoas surgindo aqui, falando em ordem mundial, um só governo governando o mundo inteiro. Isso é preparação para a manifestação da besta, do falso profeta e do anticristo. Entenda o que eu vou dizer para você. O anticristo, ele vai vir do comunismo, porque o comunismo é o filho de Satanás contra o cristianismo. Porque toda filosofia comunista, toda ideia visionária comunista é contra o cristianismo. É o comunismo que persegue o cristianismo. Porque eles não aceitam. Aqui estão eles, Anás, Caifás, João, Alexandre, saduceus, questionando este homem por causa do que eles fizeram. Por causa do que eles fizeram. Não pense você que é algo bom que você faça, alguém vai te aplaudir. Podem te apedrejar, te perseguir. E eles estão lá e agora eles começam a dizer: este Jesus é a pedra que foi rejeitada. Essa é a pedra que muitos estão
rejeitando ela na construção da sua casa. Estão edificando sobre a areia, mas não sobre a pedra, sobre Jesus. Os construtores a qual foi posta como pedra angular, a pedra que faz a junção, porque naquela época que se construía a casa deles era com pedras talhadas, pedras trabalhadas. Não eram com tijolo e cimento igual nós fazemos hoje. Eles construíam suas casas em pedras. Então eles rejeitaram a pedra, e nos dias atuais estão rejeitando a pedra. São casas edificadas sobre areia. Ouvem, mas não obedecem. Ouvem, mas não praticam o que diz as Escrituras. Próximo versículo. E portanto não há salvação, entenda. E portanto não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro há salvação. Pois em todo o universo, veja, em todo o universo, eles englobam o quê? Só o planeta Terra? O universo é o quê? Tudo que é construído. E eu ainda vejo o crente acreditando em extraterrestre, crente acreditando em UFO, ET. Não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há salvação. Não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E aqui eu quero dar um conselho, irmão. A sua vida tem que girar em torno disso. Salvação. A sua salvação. Não as suas conquistas, as minhas vitórias. Como é declarado, como é ensinado e enfatizado hoje. Suas vitórias. Não, irmão. A nossa vida, aqui e agora, tem que girar em torno da nossa salvação. Para onde estamos indo? Com quem estamos indo? E por que estamos indo? Veja, ele foi dado para que venhamos ser salvos. É isso. O Evangelho é isso. O Evangelho não é barganha. O Evangelho não é troca. E daí, irmão? Essa é a minha cabeça, e daí? Se você tiver de pegar esse negócio, você pega dentro da sua casa e outras coisas. Eu lembro de uma irmã, já não está mais conosco, eu vou contar a história, vocês sabem do que eu estou falando. A irmã está aí toda vaidosa, de repente leva um tombo. Com esse tombo, bate essa parte no chão. E ao bater essa parte no chão, começa a sentir dores. Vai fazer uns exames. A médica detecta um nódulo. Vamos fazer os exames. Parte para os exames. E ao fazer os exames, descobre que era o quê? Descobre que era o quê? Câncer. Maligno ou benigno? Maligno. E começa, arranca fora. A vaidade acaba. Não estou falando uma vaidade no sentido negativo, que é bom as mulheres se arrumar também, né? Não é? Os homens que é casado aí é bom, não é, irmãos? Não é bom ver a esposa cuidadinha, sim ou não? Então, não estou falando algo negativo, estou falando. E aí cai, faz um exame, arranca fora, começa um tratamento, e hoje está onde? E hoje está onde, irmão?
já não está mais no nosso meio. Morreu. Porque a nossa vida gira em torno disso aqui. As coisas vão acontecer, mas aquele que perseverar até o fim, os perseguirão, vão açoitá-los, vão maltratá-los, lançá-los em prisões. Muitas coisas virão, irmãos, do mundo contra nós. Muitas coisas surgirão. Mas há uma declaração dele: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou com vocês. Até o fim, estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Ele falou que vai estar comigo, e Ele está. Todos os dias. Todos os dias. Ele falou: eu estou com vocês. Eu tenho enfatizado aqui nas quintas-feiras sobre o sumo sacerdote. E eu chego em casa e vou assistir aquilo que eu falo para vocês, que é gravado. Eu chego em casa e vou analisar a live, tudo que eu falei, tudo que eu disse. E quando eu estou ouvindo aquilo que eu disse, cada coisa que vem dentro de mim, do Espírito, meu Deus, o nosso sumo sacerdote, eis que estou convosco. E aí eu fico olhando hoje um evangelho da não sofrência. E eu olho para Jesus e a Bíblia diz assim, que se Deus não poupou nem o seu próprio filho, Deus não poupou nem o seu próprio filho, e Ele se aperfeiçoou em todo o sofrimento que Ele passou. Quem é você, meu irmão? Quem é você para usar essa máscara, usar álcool gel, achando que você está resguardado disso? Ei, acorda. Acorda, irmão. Para com isso. Nós temos que olhar para Ele. Pastor, você está me isentando disso? Não, eu estou dizendo para você não pôr sua confiança nisso. Para você não pôr sua confiança nessas coisas. De que álcool gel, sabãozinho. Não, irmão. Estou dizendo para você pôr sua confiança no Senhor e olhar para Ele. Para a sua salvação. Para a sua salvação. O seu esforço para ficar firme. Porque você vai no supermercado, você dá dinheiro e recebe dinheiro. Põe no bolso. As partilheiras o povo toca, às vezes pega um produto e devolve. As coisas flutuando de lá para cá. É mercadoria que vai, é mercadoria que vem. Às vezes você com todo esse cuidado, todinho, às vezes você é acometido. E aí? Vai culpar Ele? Você vai culpar Ele como muitos têm feito? Igual tem esse pregadorzinho aí que eu tenho falado para vocês, tome cuidado com esses coach, tal de Victor Azevedo. Cara carismático, tudo, fala bonito, mais bonito que eu. O cara tem atraído centenas e centenas nas suas reuniões. Chama Victor Azevedo. Sabe o que ele disse agora? Que Deus não é soberano, Deus não está no controle de tudo, porque se Deus estivesse no controle de tudo, não teria esse vírus. Chama Victor Azevedo, herético. E eu até compartilhei uma fotozinha dele, escrevi parasita heresita, um herético nas escrituras. Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Todas as coisas estão no controle e no domínio dEle. Irmão, Ele rasgou as escrituras, porque todas as coisas estão sob o domínio e o controle dEle. Mas existe coisas que é permissiva. O salário do pecado é a
O salário do pecado é a pessoa vai pecando. O salário, quando vier a morte, vier para pagar, vai pagar com o quê? Com a morte. Porque não se arrependeu, não foi para 1 João 1,9. E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Próximo. Observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Agora eles reconhecem, vendo que eles eram iletrados, esses caras conviveram com Jesus. As pessoas têm que ver isso em você, convivendo em Jesus, convivendo com Jesus, firmes em Jesus. Próximo. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. Próximo. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si. O sinédrio era composto por 70 autoridades. Eles se retiraram do sinédrio diante de 70 homens. Eles se retiraram e eles começaram a discutir entre si. Próximo. Argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso e comprovado, o qual não temos como negar. Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Eu disse que ia parar agora, eu vou parar. J.J. Lake, um grande pregador americano, na época da depressão dos Estados Unidos, em 1934, ele foi para a África, porque lá havia um surto de malária. Meningite. Um surto. E ele sai dos Estados Unidos e ele vai para a África, onde havia esse surto, e onde centenas de milhares de pessoas morrendo com o vírus. E ele foi para lá, na época não havia vacina, não havia laboratórios, milhares de pessoas morreram. E ele foi para lá, ficar no meio dos doentes, dos enfermos, falando de Jesus. E doentes morriam ao seu redor, morriam ao seu lado, e ele não. E ele vivo. Eles acharam impressionante como aquele homem no meio e nada acontecia com ele. Ele tinha contato, ele respirava, ele abraçava, ele cuidava. E foram indagá-lo: por que você? Falou: não, eu sou imune a esse vírus. Vocês querem fazer o teste? Peguem um microscópio, direciona na minha mão e coloca aqui o vírus. Vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Então, colocaram um microscópio, pegaram um vírus e colocaram na mão dele. Quando eles perceberam, os vírus morriam na mão dele. Os vírus morriam na mão dele, porque ele confiava no Senhor. Vocês podem entrar na internet, estudar sobre J.J. Lake. Quem foi J.J. Lake? E milhares de pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador, morreram, porque eram meninos, bebês, não desfrutavam de uma vida em Cristo, morreram, mas eles foram para o paraíso e aguardam o retorno. E ele andava no meio deles. A história de um outro chamado um americano, vozinho, até dei um livro deles para o Roberto. Eu vou contar a história que eu lembro o nome. 98 anos, morreu já avançado em idade, nunca perdeu um dente, nunca obturou um dente, nunca teve uma cárie. Morreu avançado em idade, porque ele confessava: o meu corpo é do Senhor. O meu corpo é do Senhor. Não perdeu um dente. Os cabelos da sua cabeça não caíram.
Ficaram brancos, não caíram. Morreu avançado em idade, mas nenhum dente dele se perdeu, apodreceu, teve cárie, porque ele confessava que era do Senhor. Porque são pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que andam em Deus. E o mais impressionante, que você tem esse Espírito Santo, eu tenho, nós temos, mas nós temos feito o quê? O que nós temos feito com ele, irmão? Nada. O Espírito Santo é um desfrute da graça. Vamos ficar de pé. O Espírito Santo é um desfrutar da graça. Ele me guiará a toda a verdade. Diga, o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo me guiará a toda a verdade. Levante suas mãos, eu vou orar para você encerrar esse culto. Terça temos reunião de oração, quinta escola da fé. Pai, em nome de Jesus. Esses dois homens abalaram aquele lugar em meio a toda a religiosidade. Foram afrontados, Pai. Foram chamados para perguntas, interrogados, mas ao nome de Jesus, cheios do Espírito Santo, eles pregaram fervorosamente. Espírito Santo, essa é a identidade da igreja do Senhor Jesus. Sermos cheios do Espírito Santo, ousados na palavra, ousados no Senhor, no nome dEle. Então, ao nome de Jesus eu oro, Pai. Ao nome de Jesus, o nome que está sobre todo e qualquer nome, para com este irmão, para com esta irmã, saúde, paz e prosperidade. Assim como o apóstolo João declarou, quando ele escreveu: amado, desejo que te vá bem em tudo, na saúde, na prosperidade e na paz. É o que eu desejo para que esses que estão aqui e aqueles que nos assistem. Que ao nome de Jesus, Pai, que ao nome de Jesus seja introduzido vida, cura sobre a casa, o lar dele. Que o desespero, que a mente maligna do diabo no mundo, Pai, o afrontando, o afligindo, se dissipe agora. E que à luz do Espírito, ele receba o entendimento, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Querido, desejo a mesma coisa para você, que você vá bem em tudo, na saúde, na paz e na prosperidade. Amém? Amém, amém. Vá em paz, que Cristo vos acompanhe, que Cristo seja com você como Ele prometeu, que você creia nisso, que Ele seja essa rocha, esse alicerce. Amém, amém e amém. Vá em paz, vá em Cristo Jesus.